Olá, queridos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências. Sou a professora Sara Arinana, tá aí com você para a gente estar aprendendo um pouquinho mais sobre, olha aí o que a gente vai ver hoje, história dos combustíveis fósseis e das máquinas térmicas, uso das tecnologias. E no nosso detalhamento, a gente vai falar sobre combustíveis fósseis. Então vamos falar sobre esse assunto que está muito ligado ao nosso cotidiano, tá bom? E aí você já começa a anotar, já começa aí a deixar pronto o seu caderno e a sua caneta. Vamos lá, vamos para a nossa aula. Nesta aula falaremos sobre combustíveis fósseis, conheceremos as suas aplicações e informações sobre ele e até reconheceremos ele no nosso dia a dia. Vamos à nossa cartela? Combustíveis fósseis. Atualmente, a maior parte da demanda mundial de energia, cerca de 75%, é suprida por meio da utilização de combustíveis fósseis, que são aqueles originados da decomposição de organismos e vegetais durante milhares de anos em camadas profundas do solo ou do fundo do mar. Os principais combustíveis fósseis são o petróleo, o gás natural e o carvão. Sobre esses combustíveis fósseis é que nós vamos tratar nessa aula. E vamos começar trazendo um vídeo para vocês, que eu peço que vocês acompanhem, sobre a formação do petróleo e gás natural. Assistam comigo. Observem que esse instrumento é feito para retirar o petróleo e nós estamos vendo aí refinarias de petróleo, né? E também o transporte do petróleo. Vocês sabem que o petróleo ele é encontrado no fundo do mar e ele é constituído por matéria orgânica que ficou aprisionada no fundo do mar, recebeu camadas sedimentares por milhões de anos e essa matéria orgânica deu origem a esse líquido negro que ficou prensado no fundo do mar. Então, com a sua descoberta, acontece a extração do petróleo. Observem na imagem. Bem em cima do petróleo, há uma produção de gás natural. Então, aonde tem petróleo, também consegue se extrair uma grande quantidade de gás natural. E esses maquinários foram constituídos para a retirada desse produto. O petróleo está presente em todas as atividades do nosso dia a dia. A gente viu aí o fogo em pesquisas, mostrando a sua composição e a sua densidade. Reparem só, o petróleo na água, como ele sobe pela sua densidade. Também mostrando a canalização de gás natural e a produção de combustíveis também é um produto do petróleo, como gasolina e querosene. Muito bem, esse vídeo informativo trouxe para a gente aí várias imagens para iniciarmos, para começar a compreender sobre o petróleo, o gás natural e a sua extração. Importante a gente saber um pouco mais sobre a origem do petróleo. Leiam comigo.
O petróleo é originado a partir da decomposição de matéria orgânica, especialmente dos plânctons. As bactérias em ambientes com baixo teor de oxigênio realizam a atividade de decomposição que acaba por se acumular em camadas no subsolo, que se encontram em bacias sedimentares, no assoalho oceânico, no fundo dos mares ou de lagos e sob condições específicas de pressão. Ao longo dos anos, esses depósitos sofreram diversas modificações, até se transformarem no que corresponde à substância oleosa, o petróleo. Observem essa imagem que eu trouxe para vocês. Então, nós temos inicialmente, há milhões de anos, fitoplânctons e zooplânctons, após a sua morte, foram a matéria-prima do petróleo, né? Morreram, ficaram sedimentados. Os restos dos organismos parcialmente decompostos foram enterrados sobre camadas sedimentares, né? A gente tem várias camadas em cima desse material. Formaram-se hidrocarbonetos que migraram das rochas até ficarem retidos. O petróleo e o gás natural acumularam-se e ficaram retidos por conta das rochas que possuem algumas porosidades. Então, esse petróleo e esse gás natural, ele foi migrando até chegar numa rocha mais compacta e ficar preso aí no fundo do mar. Mas agora a gente quer saber, para que serve o petróleo? Vamos relembrar? O petróleo, fonte de energia essencial para a manutenção da sociedade, é utilizado também como matéria-prima para a fabricação de plásticos, borrachas sintéticas, tintas, solventes, produtos cosméticos, combustíveis como gasolina e querosene, entre outros. Observem aí a diversidade de aplicações do petróleo. E eu trouxe para vocês mais aplicações para vocês entenderem a importância dele na sociedade. Olha só, pelo petróleo, né, as frações, quando o petróleo é fracionado, ele gera produtos e esses produtos têm as suas aplicações. O gás natural é um combustível e matéria-prima na fabricação de plástico e na síntese de compostos orgânicos. O GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, é o combustível, é o gás de cozinha, matéria-prima na fabricação de borracha e na síntese de compostos orgânicos. O éter de petróleo, que é aplicado, né, onde que ele é utilizado? Solventes em lavagem a seco, benzima, solvente orgânico, nafta ou ligroina, que é um solvente e matéria-prima na indústria petroquímica. A gasolina, que é combustível de motores à explosão. O querosene, que é usado em iluminação, solventes, combustível doméstico e de aviões. Temos ainda o óleo diesel, que é um combustível de ônibus e caminhões. Óleo lubrificante de máquinas e motores, vaselina, lubrificante, pomadas, cosméticos e é usada também na indústria alimentícia, parafina, velas, cosméticos, indústria alimentícia, impermeabilização e revestimento de papel. O asfalto, pavimentação de vias, vedação, impermeabilização, adesivos e revestimentos antioxidantes. E o coque de petróleo, que é redução de ferro em alto forno, revestimento de fornos refratários, obtenção do alumínio e como fonte de gás de síntese. Observem aí o quanto o petróleo está presente em vários aspectos da sociedade, porque ele é matéria-prima para a geração de vários produtos e também
pelo petróleo, ele é gerado outro tipo de material que vai servir também de matéria-prima para a produção de outros tipos de material. Então, o petróleo em si, ele é matéria-prima, ele também forma matérias-primas e vocês viram que tem em todos os campos, desde a alimentação até os cosméticos. E quando a gente fala de cosmético, a gente está falando aí, né, do hidratante, do shampoo, do condicionador, do sabonete. Isso são os cosméticos. E essa parte que é utilizada do petróleo recebe um nome, que são os petrolatos. Olha só. Os petrolatos, eles são derivados de petróleo ou petrolatos. São substâncias que passam por processos de refinamento a partir do petróleo bruto para serem utilizados para fins como plástico, diesel, asfalto, tecidos, goma de mascar, né? Aqui, ó, chiclete e mais uma infinidade de produtos. Então, derivados de petróleo recebem o nome também de petrolatos, que são substâncias que passam por processos de refinamento. Não é o petróleo bruto, ele é refinado e são utilizados para diversidades de fins, como a fabricação de plásticos, de diesel, de asfalto e até do chiclete. Observem que eu trouxe mais alguns materiais que também são constituídos a partir do refinamento do petróleo. Olha aí, a gente tem o petróleo e seus vários produtos que são utilizados com os seus componentes, com os seus derivados. A gente tem plásticos, detergentes, corantes, medicamentos, inseticidas, fertilizantes, explosivos, colas e tintas. Isso aqui é só uma parte da quantidade de produtos que são fabricados a partir do petróleo refinado, né? Não do petróleo bruto. Depois que o petróleo bruto é retirado, ele é refinado e dá origem aí a uma diversidade de produtos. Vamos continuar comigo na próxima cartela. Graças ao baixo custo dos petrolatos, as substâncias também são comumente utilizadas na cosmética com função emoliente. Olha só, em shampoos, hidratantes, batons, condicionadores, entre outros. Então, os petrolatos, eles são de baixo valor e, por isso, são utilizados em vários produtos, são utilizados como matéria-prima de vários produtos. E como que a gente identifica que aquele shampoo, aquele condicionador, aquele batom, aquele hidratante tem lá na sua composição derivados de petróleo, tem lá na sua composição petrolatos? Vamos ver alguns nomes que eles colocam identificando como derivação do petróleo. Olha só. Você pode até achar que nunca viu petrolato nos seus cosméticos, mas com certeza já se deparou com eles em nomes como vaselina, parafina líquida e óleo mineral. Então, se alguns produtos possuem esses nomes, possuem lá na sua composição esses petrolatos mais utilizados no cosmético, significa que eles vêm aí de derivação do petróleo. Uma opção que se tem em relação aos cosméticos, para evitar cosméticos que tenham derivação do petróleo, é a utilização de cosméticos veganos, que não utilizam esse tipo de material. A gente viu aí o petróleo em toda a sua função e tudo que ele pode produzir. E como é que é o petróleo no Brasil? Vamos ver. Em território brasileiro, o petróleo foi encontrado em 1939, no estado da Bahia.
E após 2 anos, encontrou-se, olha só, foi encontrada em 1939 e após 2 anos, encontrou-se um depósito que apresentava viabilidade econômica para extração no mesmo estado. A gente assistiu o vídeo lá mostrando como é que é realizada a extração do petróleo. No ano de 1954, a Petrobras instituiu o monopólio estatal, passando a explorar o petróleo nacional. Em 2006, a Petrobras anunciou a existência do pré-sal brasileiro, um campo petrolífero encontrado abaixo de uma espessa camada de sal. A exploração da reserva iniciou-se de fato em 2010. Então, observem aqui que o petróleo foi encontrado no Brasil em 1939. Em 1954, a Petrobras instituiu um monopólio estatal, ou seja, se quiser para explorar o petróleo em território brasileiro só com a Petrobras, ela que é a estatal que possui essa permissão. Em 2006, a Petrobras anunciou, na verdade, a existência do pré-sal brasileiro. O que é esse pré-sal brasileiro? É um campo petrolífero, né, petróleo, encontrado abaixo de uma espessa camada de sal, por isso recebe esse nome pré-sal. A exploração dessa reserva para a retirada desse petróleo só começou em 2010. Então, a partir da descoberta, foi-se feito pesquisas, instalações de refinarias para que fosse extraído esse petróleo. Vamos na nossa próxima cartela. Aí nessa imagem a gente tem o que é essa camada pré-sal que foi descoberta aqui no Brasil. A gente tem a plataforma que é preciso ser instalada para garantir a extração, né, do petróleo. Observem aí, ó, que o petróleo ele está no fundo do mar e você vai ter o petróleo aqui. Em cima do petróleo, você vai ter uma camada de sal e a camada de pré-sal. Você tem uma camada de sal, a camada de pós-sal e tem a camada pré-sal. O petróleo foi descoberto abaixo dessa camada, tá? Então, essas reservas estão localizadas entre 5.000 e 7.000 metros abaixo do nível do mar. Então, por isso dizemos que o pré-sal brasileiro, porque o petróleo foi descoberto, ó, embaixo dessa camada de sal aqui, embaixo dessa camada de pré-sal. E até que pudesse ser a sua exploração, teve aí a instalação dessas estações para que pudesse ser feita a retirada desse petróleo no Brasil, que foi de grande importância e valor econômico para o nosso país. Então, quando falarem aí do pré-sal, vocês já sabem do que está se tratando em relação ao petróleo. Outro combustível fóssil também muito utilizado é o carvão mineral. Vamos conhecer um pouquinho. O primeiro combustível fóssil que se tornou a fonte de energia mundial mais importante foi o carvão mineral, também chamado de carvão natural. Nessa época, o calor gerado na sua queima era utilizado na produção de vapor que movimentava máquinas, como locomotivas e navios. Então, o mais antigo, o primeiro combustível fóssil a ser utilizado como energia foi o carvão mineral. A sua queima produzia vapor e fazia movimentar esses transportes, como locomotivas e navios. Aí, nesse detalhe da imagem, você está vendo aí uma grande extração de carvão. Mas na próxima imagem, na nossa próxima cartela, eu trago para vocês aí um exemplo, uma ilustração de um barco a vapor que era
movimentado pela queima do carvão. O carvão mineral é formado pela fossilização da madeira, que vai perdendo água, dióxido de carbono e metano. Com o passar do tempo, o que produz uma mistura de substâncias complexas, ricas em carbono. Então, esse tipo de barco, ele se movia a partir da queima do carvão, que produzia o vapor, fazia girar esse motor e aí movimentava esse barco, que é chamado de barco a vapor exatamente por conta desse tipo de funcionamento. Era assim que funcionava antigamente, mas atualmente a principal utilidade desse combustível fóssil é a geração de energia elétrica, seguida pela sua utilização industrial como fonte de calor para abastecer as caldeiras, secagem de produtos, na produção de aço, nas indústrias químicas e etc. Calcula-se que cerca de 41% de toda a energia elétrica do mundo seja proveniente do carvão mineral. Então, atualmente, ele é utilizado desta forma. Vamos continuar. Aí eu trouxe um esquema para vocês. Olha só. O carvão mineral é extraído do solo. Em seguida, ele é fragmentado e armazenado em silos. Os silos são depósitos que podem ser construídos abaixo do solo para ser depositado, ou ele pode ser construído uma grande torre acima do solo e ele vai ficar armazenado ali. Depois ele é transportado até as termoelétricas, é transformado em pó para facilitar a sua queima. A queima do carvão libera calor. O calor aquece a água que circula em torno das fornalhas, transformando-a em vapor. O vapor movimenta as turbinas, acionando um gerador que produz energia elétrica. A energia produzida é enviada para a rede elétrica. Então, é desta forma que atualmente o carvão mineral, que é outro combustível fóssil, é utilizado na fabricação, na produção, né, de energia elétrica. Outro combustível fóssil também é o gás natural. Observem comigo essa imagem e leiam comigo esse texto. É uma energia de origem fóssil, resultado da decomposição de matéria orgânica fóssil no interior da Terra. É encontrado acumulado em rochas porosas no subsolo, frequentemente acompanhado por petróleo, constituindo um reservatório. Olha só, novamente aqui a imagem. Observem que você tem o fundo do mar, água salgada, tem essa rocha impermeável, né? Tem o petróleo e quando tem petróleo, sempre você vai encontrar reservatório de gás. E esse gás é o que a gente chama de gás natural. Como ele também é oriundo do petróleo, né? Faz parte do processo que acontece de compactação e formação do petróleo, ele também é um combustível fóssil e tem as suas aplicabilidades. Vamos saber quais são. Olha só. Na área de transportes, pode ser utilizado em ônibus e automóveis, substituindo o óleo diesel, a gasolina e o álcool. Sabendo que o álcool ele não é um combustível oriundo do petróleo, mas pode ser substituído pelo gás natural. Na indústria, o gás natural é utilizado como combustível para fornecimento de calor, geração de eletricidade e de força motriz, e ainda como matéria-prima nos setores químicos, petroquímicos e de fertilizantes. Observem aí essa imagem que eu estou trazendo para vocês,
que o gás natural ele pode atuar como substituto de combustíveis e muitas pessoas já aderiram a esse tipo de combustível. Então vai ter um reservatório que vai ser colocado na mala do carro e esse gás vai fazer com que o carro funcione, substituindo aí a gasolina ou querosene, ou diesel, ou álcool, e fazendo o carro funcionar. Isso foi colocado como uma forma de baratear esses combustíveis. O gás natural, há um investimento muito grande e depois ele passa a ser um custo-benefício muito bom, porque ele fica mais barato que gasolina e que diesel e que querosene. O que nós sabemos até agora é que os combustíveis fósseis, eles podem acabar, porque eles são fósseis, né? A gente já sabe que fósseis são produtos, matéria orgânicas que foram prensadas de milhões de anos, então eles são reservas, estão alocados como reservas e eles vão acabar. É importante a gente pensar nisso. Então, olha só na próxima cartela que a gente tem. Não podemos esquecer que os combustíveis fósseis são limitados. O que significa limitados, professora? Significa que ele tem fim, que ele vai acabar. E a sua utilização é responsável por grandes impactos ambientais. E aí a gente não pode deixar de citar, por exemplo, os desastres que acontecem quando há um derramamento de petróleo, né? Um derramamento que o petróleo, como vocês viram, ele fica sob a água, então impede que a vida marinha aconteça, porque não passa oxigênio, mata alguns animais, prejudica o meio ambiente. Vocês lembram de alguns anos atrás que uma mancha de petróleo colocou várias praias brasileiras aí sem poder ser utilizada. A praia ficou toda cheia de mancha preta. Então, é um combustível fóssil, é limitado, ou seja, vai acabar, e também a sua utilização traz fortes impactos para o meio ambiente. Por isso, é necessário, é importante que governos, tanto federais quanto estaduais e outras nações comecem a pensar em uma energia mais limpa. Porque a produção de energia a partir dos combustíveis fósseis, que a gente conheceu hoje, petróleo, gás natural e o carvão, ele causa um impacto muito forte no meio ambiente. Em relação ao gás natural, você tem que construir o caminho para a extração desse gás. Então, também há um desmatamento, uma devastação para que esse caminho possa ser construído. Então, pensa-se em um futuro em que outras energias possam ser geradas, como a energia solar, que é a produção de energia elétrica a partir da luz solar, a energia eólica, que é o tipo de energia, a transformação de energia para energia elétrica. Isso acontece muito em praias que tem o vento constante, então essa energia eólica é como se tivesse um grande ventilador e essa captação do vento faz produzir, né, tem um maquinário que faz produzir energia elétrica. Então isso são opções de energia limpa. Em relação aos combustíveis, temos que tratar como exclusivo o álcool, porque o álcool ele não é um combustível fóssil, é um combustível, ele é feito a partir da plantação da cana-de-açúcar e existem outros produtos vegetais que também podem ser utilizados como combustível, como matéria orgânica para a criação de combustíveis, e esse tipo de combustível são biocombustíveis, são os combustíveis gerados de forma mais limpa e também de forma a diminuir esse impacto ambiental.
Muito bem, chegamos até aqui, falamos dos combustíveis fósseis, que foram petróleo, carvão mineral e gás natural. A sua aula continua no próximo vídeo.